O resumo de tudo o que aconteceu em São Paulo, no Brasil e no mundo, no momento certo da noite. Jornal 10, de segunda a sexta, 10 da noite. O primeiro mandamento numa horta orgânica é: não desrespeitarás a terra. Para os produtores de alimentos orgânicos, a natureza é uma aliada e não um inimigo que precisa ser controlado com agrotóxico. É uma tendência mundial, é o público em geral preocupado com a saúde da família, a saúde do meio ambiente. Houve um tempo em que se pensava que o agrotóxico aumentaria tanto a produção agrícola que ele seria uma alternativa para combater a fome no mundo. Hoje, o que se sabe é que ele esgota a terra e ameaça rios e peixes. Isso sem falar na saúde de quem trabalha com o produto e de quem, por fim, consome os alimentos. Numa época em que cada dia mais a boa saúde está em alta, não é de se estranhar que o consumo de alimentos sem agrotóxico tenha aumentado em 10%. Na esteira dessa mudança de hábito, dobrou o número de produtores. Esse aqui viu as vendas aumentarem quase 1000%. O pedido do público, como também da produção, vai crescer muito mais ainda do que já vem crescendo. Aos poucos, alimentos sem agrotóxico vão ficando mais populares até nos supermercados. O problema ainda é o preço. Eles são 30% mais caros do que aqueles que usam defensivos agrícolas. Mas o que você ganha em termos de saúde, em termos de conta de farmácia de médico, superem muito. Outra coisa, alimentos orgânicos também são menos vistosos. Quando é muito bonito, a gente tem que desconfiar, né? Se nenhum bicho prefere, que dirá um ser humano. O Jornal 10 vai para o intervalo, mas volta rapidinho mostrando uma iniciativa no combate às drogas nas escolas. E mais as notícias do esporte. Novidades para São Paulinos e corintianos. Quadro é uma boa opção de presente para você. A Artshop tem mais de 2.000 itens, é isso, Mara? 2.000 itens, Débora. Gravuras e óleo sobre tela também. Ótimo, tem os clássicos. Caçóis, mesmo Óleo sobre tela, R$ 69,00 na Artshop. Gente, não dá para perder a promoção. Quadrinho. Olha a belezinha da gravura, olha que é bem montado aqui, muito gente. Delicado, super bom. 591 Peta, o telefone. 6942. Se quiser de canto também tem. Escolhe tecido, né, Carlos? Várias opções. Promoção especial, 6 pagamentos de 37 com várias opções de 500 anos. A invenção belga foi financiada pela União Europeia. Um cientista explica: o laser só atua sobre as partes sujas e não prejudica em nada o material da obra. As técnicas convencionais com jato de areia acabam apagando e destruindo boa parte dos contornos e detalhes das estátuas. Ao todo, 130 estátuas em Bruxelas já receberam o banho a laser e estão novinhas em folha. A faxina laser custa tempo e muito dinheiro, o equivalente a R$ 1.400 por estátua. Mas a nova técnica já encantou os restauradores europeus, que sonhavam em preservar monumentos sem remover as camadas de história e beleza. O título de campeã da cólera no Nordeste está no interior de Alagoas. A cidade de Major Isidoro passa por uma situação tão grave quanto inédita. As pessoas não estão entendendo nada. Não foi por acaso que a pequena Major Isidoro se transformou no principal foco de cólera do Nordeste. A cidade não tem esgoto e a água tratada, que chega 3 vezes por semana, é privilégio de poucos. A criança fica o tempo todo dentro da bacia, enquanto a mãe lava a roupa com água suja do açude. A poucos metros de distância, porcos na beira da barragem e mais adiante, cavalos, adultos e crianças. É daqui que sai a água que boa parte dos moradores de Major Isidoro bebe e muito provavelmente também o vibrião. Pelo menos 270 dos 18 mil habitantes da cidade já ficaram doentes. 29 casos foram confirmados por exames de laboratório, uma doença estranha para a maior parte da população. Eu estava boa e de repente eu adoeci. Com a falta d'água, eles tendem a diminuir, começam a tomar menos banho, lavar menos as mãos, e tudo isso é um veículo de contaminação para a cólera. Caixas d'água, algumas das casas de Major Isidoro têm. O problema é que nenhuma dessas caixas d'água jamais recebeu uma gota de líquido sequer. A cidade aguarda há quase 40 anos a chegada das águas do Rio São Francisco, que fica a apenas 35 quilômetros de distância daqui. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Amaury Bier, disse que o país vai ter que aumentar as importações de comida para assegurar o preço da cesta básica. Nos últimos 3 meses, a cesta básica subiu 10 vezes mais que a inflação. É que choveu demais em algumas regiões e de menos em outras. E a safra quebrou.
Industriais voltam a pedir pressa na votação da reforma tributária. Mas enquanto a simplificação dos impostos não acontece, vai aí uma informação importante e relevante. A partir de uma pesquisa exclusiva feita para o Jornal da Globo, sabe-se agora que 75% dos brasileiros que estão na informalidade ou ilegalidade adorariam ter os documentos em ordem. Segundo a pesquisa Interscience, 72% dos entrevistados não sabem o que é a reforma tributária. A maioria, 79%, diz estar com os impostos em dia. 64% estão no mercado formal de trabalho, 30% no informal e 6% atuam nos dois. 74% dos que estão na informalidade aceitariam regularizar a situação se houvesse menos impostos e menos burocracia. A pressão por mudanças chegou ao Palácio do Planalto em forma de documento. Uma outra pesquisa encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias mostra que a maioria dos parlamentares quer uma nova legislação sobre impostos. A estrutura tributária atual, ela é parte do chamado custo Brasil, ela impede a nossa capacidade de competir e, portanto, nós temos que ter uma estrutura que pelo menos não exporte impostos, que é o que nós fazemos hoje absurdamente. Uma nova proposta de reforma tributária feita pelo Poder Executivo deve ser apresentada ao Congresso Nacional nos próximos dias. Quanto ao atual projeto, poucos acreditam que ele seja levado adiante. Mas por que o assunto é tão complicado se a maioria concorda com a necessidade da reforma? Não adianta todo mundo ser a favor se não há um modelo que aglutine uma maioria. Enquanto tudo é só discussão, trabalhadores como Marcos Vinícius vão vivendo na informalidade e sonhando com uma situação melhor. Ele já tentou ser dono de lanchonete, mas com a confusão de regras e impostos, desistiu. Por enquanto, o meu ganha-pão é aqui e vai continuar do jeito que está. Líderes do Movimento Sem Terra que incentivarem saques no Nordeste serão processados pelo governo. Hoje, a tentativa de saque foi numa estrada perto de Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. A polícia conseguiu evitar os ataques a caminhões de carga. Terceiro dia de tensão em São Paulo. 300 policiais tomaram o centro da cidade para impedir um novo protesto de camelôs que se recusam a sair da região. A contadora Maria Cristina Teixeira é a quarta moradora do edifício Palace 2 a fechar acordo com a construtora Sersan. Mas ela ainda não sabe quando vai receber os R$35 mil de indenização pela morte do marido. O advogado da empresa diz que o dinheiro acabou porque os bens do ex-deputado Sérgio Naia estão bloqueados. Bombeiros levam 3 horas para controlar um incêndio num depósito de enxofre em Itupeva, São Paulo. Não houve feridos, mas o galpão ficou destruído. A seguir, o governo afia as garras jurídicas para tentar reverter a derrota na Previdência. Leandro sai do hospital, mas se prepara para novos exames nos Estados Unidos. Paulinho, você tá dormindo? Não. Quando eu tô de olho fechado, é que eu tô acordado. Quando eu tô de olho aberto, é que eu tô dormindo. Seu imbecil. É que eu tô com medo. Medo de quê? Dessa tempestade. Chuvinha de nada. Vê se dorme. Posso dormir com você nessa cama? Nem pensar. Nova coleção de lençóis Santista. Eu que vou dormir aí, né? Afinal, você é meu irmão. Irmão tem que se unir. Feitos com exclusivo Percal 180. Muito mais macios e duráveis. E elas fazem isso já há muitos anos. Eu tenho uma família que recebe gente há 46 anos. Eu acho engraçado, a pessoa sai da sua casa e deixa a casa para uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? E confia com todos os objetos da casa, fica tudo ali à disposição, você usa da maneira como te convenha. Eu acho isso um gesto muito simpático, né? Inclusive, tem o teu caso e tem também o caso quando as pessoas não saem das casas, tá? O que estabelece, em muitas vezes, uma comunicação até muito legal. Vamos dizer, o brasileiro não fala alemão, o alemão não fala português e, em alguns casos, nenhum dos dois fala inglês. E eles se comunicam. E vivem perfeitamente e todo mundo se entende. Todo mundo se entende.
Outra coisa que eu achei interessante, aqui em Hannover, nós fizemos uma feira há pouco tempo, na UD, e lá nós encontramos uma empresa, NS Cell, que tinha inaladores. E que aqui, eu fiquei surpreso que a gente encontrou um inalador da NS Cell numa casa alemã, que eles tinham dito que era de exportação, porque nós trouxemos nós fomos presenteados lá na feira, por causa daquela história você quando fica num voo muito longo, 12 horas, exposto ao ar-condicionado, costuma ressecar, né, todas as tuas vias respiratórias. E a gente trouxe realmente o inalador que nos foi presenteado. Eu fiquei impressionado porque aqui também em Hannover as pessoas usam inaladores por causa do ar seco, né? O ar fica muito seco, eles têm um problema, eles têm a vantagem, eles não têm poluição como nós temos, mas tem esse problema devido à calefação. Então, quando tem 10 graus aqui, eles já ligam a calefação. Então aqui a gente passa menos frio do que no Brasil, porque para poucos dias não é necessário. Então o ar fica muito seco e realmente isso é uma coisa necessária. Tá bom, Flora, muito obrigado pela sua atenção, pela hospitalidade hanoveriana, que você faz parte aqui dos hanoverianos. E a gente quer dar um recado aí, quando você vier para a Alemanha e precisar aqui de um apoio, a Flora tem essa estrutura aí na Wind Internacional, que é a empresa dela. Muito obrigado. Obrigada a vocês. E Feiras e Negócios volta. Para provar a eficácia de um tratamento. Sim. Então, todas as informações numéricas que aparecem em livros leigos, como é o caso do reverendo, sim, não tem valor científico. Isso que precisa desmistificar. Estatística tem que ter o número de casos, o tratamento utilizado, o tempo de sobrevida, a qualidade de vida. Isto só pode ser feito por quem seja médico, tem CRM e exerce dignamente a sua profissão. Por favor, Frei, deixa o Frei falar. Pode, é bom nós já irmos interagindo aqui com Amaury, o eu gostaria só de dar uma parte aqui, que eu acho que o doutor está falando muito bem, que é essencial que as pessoas não abandonem os seus tratamentos médicos, mas que também ele está falando de pesquisas feitas em termos de alopatia. Nós estamos falando de fitoterapia, né, que seria o estudo das ervas, né? Eu canso de dizer que a verdadeira magia está na natureza, né? E na minha visão, isso deveria ser mais pesquisado. E não apenas os medicamentos alopatas ou sob a visão da alopatia. Claro que é uma coisa nova, sim, mas deve ser levada a sério. Pelo menos uma pesquisa séria a respeito. Pode falar, Frei Romano Zago. Eu acho muito importante aquilo que o Dr. Torloni colocou, ou seja, de o paciente ser seguido pelo seu médico. Inclusive, quando me telefonam as pessoas, a família e tal, eu sempre digo, siga as orientações do seu médico. Jamais eu disse, jamais. Olhe, jogue o remédio pela janela e tome babosa. Continue com o remédio e tome a babosa. Exato, exato. Então, como forma alternativa. Agora, aquilo que o doutor Torloni colocou aqui, de que via internet, eu posso mostrar agora, aqui é só pegar na minha bolsa, aquilo que eu recebi dos Estados Unidos via internet, das pesquisas que existem sobre a babosa, feitas em animais e feitas no homem, hoje nos Estados Unidos, que se pode pegar navegando pela internet. Então, isso eu posso trazer aqui em inglês, traduzido já para o português. Hoje, agora, nesse momento, é só eu pegar a minha bolsa lá e trazer aqui para o senhor. Não precisa nem apanhar a sua bolsa. Pode falar, doutor Loni. Então, eu acho muito importante aquilo que a Ana Sharp também colocou. Ou seja, a medicina só fica na alopatia. A medicina deve se abrir para outras formas de medicina. Medicina alternativa. Né? A alopatia é muito importante, evidentemente, mas homeopatia é importante. Hoje existem muitas formas de você detectar uma doença. Por exemplo, iridologia. Obrigado. Iridologia, que é o estudo da íris do olho. Aí estão as suas possíveis doenças, né? Então aqui tenho traduzido já, e em português e em inglês, as pesquisas vindas via internet, né?
sobre babosa nos Estados Unidos. Aprovada a babosa também como pelo FDA, como alimento não tóxico. Então, não, pode falar, pode falar. O Torlone está não tem problema nenhum. Querendo falar. Então eu acho o seguinte, acabou de dizer, aprovado pelo FDA como alimento não tóxico. Então estamos falando de um suplemento alimentar rico em vitaminas, rico em cálcio, que liga, o cálcio inclusive está escrito na internet, que é a quantidade de cálcio que está na planta, não depende da planta em si, mas depende do componente do solo. Tem uma outra coisa que eu queria comentar. Seja a pesquisa ela feita com ervas, com homeopatia, a metodologia de avaliação da sua eficácia é igualzinha àquela que é exigida pelos tratamentos alopáticos. Não tem que ter 2 metros. 1 metro para medir a eficácia de um remédio farmacêutico, não tem que ter um outro metro de 80 centímetros ou de 110 centímetros para medir a eficácia de outra forma de tratamento. A metodologia científica é uma só. E se não for seguida, abre caminho. Quanto às publicações da internet, eu gostaria de fazer um comentário. As publicações que se buscam na internet devem ter uma revista médica indexada que aceitou e publicou esse trabalho, e eu gostaria que me mostrasse nas revistas de câncer indexadas no Index Médicos os resultados obtidos com o uso deste suplemento alimentar ou desse tratamento alternativo. Não posso aceitar informações que não sejam referendadas por revistas científicas que têm um corpo de editores que são altamente críticos, porque através das publicações científicas, os médicos do mundo inteiro vão mudar os seus tipos de abordagem para o diagnóstico e tratamento de uma doença tão séria como o câncer. Doutor Lone, mas então, resumindo, entendemos perfeitamente, eu também estou aqui para fazer a defesa da babosa, eu estou aqui para esclarecer e também me elucidar, não é? A babosa, o senhor então acha que não entendemos perfeitamente, não cura o câncer, na sua opinião, mas também o senhor não invalida as pessoas que queiram tomar. De jeito nenhum. Não invalida. De jeito nenhum. Perfeito. De jeito nenhum porque, veja bem, ela é tão útil como os outros tipos de tratamento de câncer que estão escritos no livro do reverendo, onde existem mais de 14 tipos de tratamentos alternativos do câncer, que vão desde o IP roxo até a urinoterapia, até a água-terapia. Isso tudo bem. Isso faz parte da busca da felicidade do ser humano através de métodos cientificamente comprovados e não cientificamente comprovados, como é o caso que até agora nós estamos falando. Oxalá a babosa fosse essa planta tão milagrosa por seus produtos e de seus derivados que cuidasse dessa do AIDS, já se falou no AIDS. Se cura o AIDS, por que está se gastando milhões de dólares em AZT? Se cura a diabetes, por que está se gastando milhões de dólares no controle dessa doença? Será que toda a humanidade é cega, surda, burra e muda? Não. Tem enganado. Muito bem. Não, o Frei Romano Zago quer lhe responder, mas eu vou ter que dar um break. Voltamos a seguir o mesmo assunto. Está plantada ali. E os filhotinhos, ela vai multiplicando agora esses filhotinhos. Qual é então a adequada para o elixir? Qual é? Essa também serve. Essa também serve, mas qual é a adequada que o senhor recomenda? Aqui eu acabei de citar Aloe arborescens. Quer mostrar uma imagem, por favor, que nós temos no arquivo? Aí está. Essa, então, é a babosa adequada. Aliás, todas elas são boas. Todas elas são boas. Todas elas são boas. Muito bom. Qualquer tipo de babosa. Acabamos de ouvir que não tem ação tóxica. Isso é muito importante. Não tem nenhuma ação tóxica. Nós acabamos de ouvir aí uma referência de que as análises demonstraram que a babosa não tem ação tóxica. O senhor confirma isso, Dr. Walter, nas suas experiências como botânico? Então, até o senhor podia falar um pouquinho sobre os comentários do Dr. Torlone, do Centro de Pesquisa do Hospital do Câncer. Pois não, em primeiro lugar, eu estou de acordo com ele quando o paciente não deve dispensar o tratamento médico. Como ficou bem claro aqui, né? O paciente deve continuar com o tratamento médico e complementar com o tratamento fitoterápico.
muito embora a fitoterapia seja já reconhecida pelo nosso governo. O que não existe no momento ainda é o profissional formado em fitoterapia, como aconteceu com a homeopatia, né? Hoje nós temos médicos que cuidam exclusivamente da homeopatia, são formados nessa área. Walter Costa, você toma babosa? Tomo babosa, sim. Há muito tempo? A questão de uns 2 anos. Você conhece casos de pessoas que tenham se curado por causa da babosa? Eu não posso dizer se exclusivamente só da babosa, porque eu tenho um tratamento para câncer em que entra o ipê roxo, entra o avelós, entra a espinheira santa, entra esse cogumelo chamado do sol, a janaguba. Diga-se de passagem que a janaguba é uma planta do Nordeste, e aqui no Brasil, no Sul também existe, e que foi descoberta por um médico do Crato, né, do Ceará. E ele se curou de câncer, né, se curou de câncer e lançou então esta planta para tratamento do câncer. E há uma comunidade religiosa lá no Crato que distribui gratuitamente o látex da janaguba, que é uma planta muito interessante, muito importante também. Pergunta de telespectador ao Frei Romano Zá. Quem foi operado recentemente ou toma remédios alopatas, também pode ingerir essa receita? Perfeitamente. Pode também? Pode. Por quanto tempo um paciente deve tomar o elixir? Enquanto ele convive com o problema. Enquanto ele convive com o problema. E preventivamente, um frasco por ano? Por ano, 2 frascos. 2 frascos. Depende da pessoa. Como conservar o remédio e qual o tempo de validade? A gente bate lá no liquidificador, como nós vimos, a babosa misturado com mel puro, misturado com uma bebida destilada. Como é que ela conserva? É na geladeira? Não precisa. Se você colhe as folhas lá do fundo do seu quintal, na sua horta, né? Aí você prepara no momento que você precisa dela, né? Aí ela vai durar até o final do conteúdo do frasco. Não precisa deixar na geladeira? Se quiser pode, mas não precisa. E o tempo de validade? Aí, quando ela vem da natureza, sim, depende de chuva. Quando tem presença de água, abundância de água na babosa, ela pode azedar mais fácil. Como identificar se o elixir azedou, então? Como identificar se o elixir azedou, se está bom ou não, após algum tempo na garrafa? Como Por exemplo, uma possibilidade é quando você abre a tampa e sai um tipo de um gás, assim, tipo um gás, tipo um refrigerante gasoso. Fermentação. A fermentação. Aí está ruim. Aí ele já passou. De uma telespectadora, Soraya Cavalcante de Araújo, do Rio de Janeiro. Em caso de câncer de pele, é possível passar o gel da babosa em cima da lesão? Na lesão, pode pegar a babosa, abrir a folha, a parte gelatinosa em cima e prender com esparadrapo. Sim. Se há uma lesão de pele externa. Olha, eu vou colocar no ar agora. Está na outra ponta da linha, por favor. Pode falar. É o seguinte, há uma contraindicação da babosa. A mulher grávida e a mulher que está amamentando. É a única contraindicação. Essa não pode tomar. Não pode tomar. Não pode tomar. Não pode tomar. É bom ressaltar isso. Importante, alguém falou isso aqui. Pode falar. Você me desculpe, mas está além da minha imaginação. Sabe por quê? Com todo respeito ao ilustre professor de botânica e com mais respeito ainda ao reverendo, eu vejo 2 pessoas que não são médicos dando receita, como aplicar, contraindicando. Não permito como médico que se faça isto como está sendo feito pela televisão. Não estou defendendo o corporativismo da minha classe. A minha especialidade é não trato doente. Mas, doutor Tolani, se não tem contraindicação, deixa todo mundo tomar. Mas não pode receitar assim. Não pode receitar assim, porque isso aqui fica sendo um consultório médico globalizado, onde vai se dar receita, vai se diagnosticar tudo. Por quem? Por quem tem uma especialidade específica, professor de botânica, e viveu toda a vida dele fazendo botânica. Um ilustre reverendo aqui, especialista pelo seu currículo em teologia e um monte de coisas importantes que tem que ver com o ser humano. Mas nós estamos falando de diagnosticar doença, que se não for diagnosticado corretamente, se não for tratado corretamente, por quem? Por quem entende, e quem entende tem que ser oncologista. Nós estamos abrindo, neste programa,
Um consultório brasileiro de diagnóstico e tratamento do câncer na base do quê? Da babosa. Nós estamos jogando para fora toda a pirâmide de oncologia brasileira que foi feita neste país pelo professor Antônio Prudente, por um grupo emérito no Rio de Janeiro, e vamos fechar o Instituto Nacional do Câncer, vamos fechar o Hospital do Câncer, vamos vender aquilo que tem valor imobiliário grande. E vamos plantar babosa. Não, vamos contratar alguém que entende muito de babosa para tratar AIDS, vejam bem, pode fechar o Emílio Ribas, porque a babosa cura. Pode fechar os manicômios, onde tem doentes com Parkinson, com Alzheimer, com esquizofrenia, porque cura tudo. Olha, fala com o ministro da Saúde, que é um grande economista, porque vocês vão resolver, nesse programa, uma série de coisas. Primeiro, pode tirar o CPMF, porque não precisa mais, porque a saúde vai ser de graça. Graças a um remédio fantástico. Eu acho que o ministro Serra, que é um excelente economista, encontrou, talvez neste programa, a solução econômica, financeira, e a medicina brasileira vai disputar o prêmio Nobel no próximo ano. E os Estados Unidos, que está investindo 3 bilhões, ele pode fazer outra coisa com esses 3 bilhões. Meu senhor me permite, perdoe o desabafo. Não, por favor. Mas já ultrapassou o meu limite. Eu queria apenas explicar. Pode falar. Que eu não dou consultas de forma alguma. O paciente, quando nos procura na Luiz de Queiroz, onde eu trabalho desde 1934, e até hoje, aposentado há 16 anos, continuo trabalhando, o paciente vem buscar orientação fitoterápica. E o senhor sabe mais do que todo mundo que a universidade, além do ensino, da pesquisa, presta serviços à comunidade. Como estudioso de fitoterapia desde o início da minha carreira universitária, eu venho difundindo o valor das plantas medicinais. E é evidente que a pessoa portadora de uma enfermidade vai procurar uma orientação respeitável como essa de quem pesquisa plantas medicinais, é lógico. Então, desde que a pessoa venha com a orientação médica, eu oriento o que pode ser tomado como complemento do tratamento médico. Nunca abandonar a orientação do médico assistente. Esse é o nosso ponto de vista. Deixa eu ouvir o Dr. Tufi Mata, que é médico geriatra, que é imunologista. Ele assistiu ao nosso programa e tem o seu parecer. Inegavelmente, a experiência que nós temos, os efeitos de um curativo, pelo menos tópico, externo, da pele, traz animadoras esperanças, porque os resultados são relativamente satisfatórios. Bastaria isto para que a própria Organização Médica Brasileira, imediatamente, eu, se fosse ministro da Saúde, eu fui diretor do Ministério da Saúde, mas não fui ministro. Bastaria isto para que o governo brasileiro mandasse imediatamente organizar um grupo de estudo para ver uma pesquisa mais profunda, para saber o conteúdo das substâncias e quais são essas substâncias proteicas ou derivados de proteína, os aminoácidos, as enzimas apropriadas, ou então um conjunto de substâncias que formam um elemento capaz de interferir na vida e na ação de uma célula neoplástica, uma célula cancerosa. Então eu acredito que seria esse o caminho. Agora, assim como está sendo lançada a Barbosa, de maneira muito espontânea e com boa fé de quem está naturalmente elogiando os seus resultados, ela constitui algum perigo, porque nos estudos que nós fazemos, daqueles que estudaram a erva, e eu tenho aqui inúmeros livros, para não estar fazendo seleções de nomes e não ferir outros autores, são inúmeros, deve ter uns 20 ou 30 obras sobre essa matéria. Eu acredito que deveria haver um pouco de cautela na indicação do uso delas. Por quê? Porque todos, unanimemente, dos que estudaram o assunto, por unanimidade, dizem de que não é possível que se tome quantidades acima de 60, 0,60, é menos do que 1 grama. É quase a metade, um pouquinho mais do que a metade de 1 grama. O povo sabe o que é 1 grama.
Então, se passar desta quantidade, ou desse limite, desse limiar, ela constitui uma substância lesiva, chega a ser letal, mata. Ela condiciona a alterações incríveis nas funções renais, ao ponto de levar para processo de nefrite. Os hipertensos podem ter consequências sérias. Os que têm úlcera podem ter consequências sérias. E assim por diante. Quer dizer, então, é um risco muito grande alguém chegar de público e receitar a babosa sem determinados cuidados. O povo brasileiro não tem grande cultura, é um povo de pouca notícia. Infelizmente, nós somos um povo que não tem uma comunicação honesta da parte daqueles que procuram se comunicar em termos, às vezes, de certas coisas de interesse. Eles põem o interesse deles acima da verdade científica. Agora, é aquela pergunta, mas a babosa, ela é eficiente? Eu diria que, em certos casos, eu sou testemunha de que ela é eficiente. Os casos de tratamento de lesões tópicas, epidérmicas, lesões da pele, tumores da pele. É possível que também, associada a outras coisas, ela possa também ser um coadjuvante, ser um suporte, ser uma substância que venha ao encontro para melhorar mais ainda o tratamento. Frei Romano, doutor Tufi, muito obrigado, doutor Tufi. Falou numa dosagem ínfima. E o senhor fala na garrafa inteira. Mas o senhor não toma uma garrafa inteira. O senhor vai tomando em pequenas doses de uma colher de sopa. De uma colher de sopa. Então, isso é proporcional ao peso do corpo, em gramas. Quantos casos o senhor já viu, em termos de cura, já presenciou, já acompanhou? Me conte pelo menos um ou dois deles. Eu gostaria de... Com a babosa, com o seu elixir. Babosa mais bebida destilada e mais mel. Eu gostaria de, partindo da colocação do Dr. Torloni, né? O seguinte, ele diz que quem vai diagnosticar o câncer? Nós recebemos sempre a pessoa já doente, já despedida pela medicina oficial, desesperada. O primeiro caso que eu acompanhei, por exemplo, era um caso de unção dos enfermos, que eu fui dar ao meu paroquiano. Perdido, vai morrer em casa, como de fato os médicos mandaram ele para casa 2, 3 dias depois. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Aí? Então, o que acontece? Eu tendo no bolso do casaco a receitinha essa, eu disse para a senhora dele, olha, minha senhora, ele está assim, o seu marido. Quem sabe vamos aplicar a receita? Quem sabe que dê certo? E ela diz, não, aqui todo mundo, quem tem câncer, morre. Eu disse, mas vamos experimentar, porque dizem que essa receita... Eu não tinha experiência nenhuma, 10 anos atrás, mais, 12. Eu não tinha experiência nenhuma, mas eu disse, quem sabe que vamos tentar? Tenha fé. E tentamos, e deu certo, e o homem vive até hoje. Vive até hoje. Né? Então, são esses casos, assim, de desespero, que a gente atende, né? Doutor Torloni, a pessoa que se despediu da medicina estabelecida, não tem mais jeito, manda para casa. Aí é válido, não é? Válido? Ou nem assim é válido? Válido. Eu acho que veja bem, o que eu disse no começo do programa. Quando há um diagnóstico de uma doença com a seriedade do câncer, busca-se tudo. Mas tem que se buscar de uma maneira orientada e desordenada e bem organizada. Por quê? Nós temos no Hospital do Câncer de São Paulo uma infinidade de casos que foram mexidos, a gente chama de mexidos ou tratados em outros locais, médicos não especializados, onde o câncer é uma doença que não perdoa. Se ela foi maltratada no começo, o maltrato e a má conduta faz mais mal ao doente do que a própria doença. Isso é muito importante. Sim. E volto a insistir, o preço da saúde é muito alto. A saúde não é um produto que deve ser colocado à venda
porque é muito nobre. Foi nos dado por Deus e cabe a nós médicos e aos que estão na área de saúde, e eu não excluo as outras áreas. No Hospital do Câncer nós temos tudo quanto é especialidade. Temos psicoterapia, temos cirurgia da dor, temos controle da dor, temos medicação clássica. Nós sabemos que uma grande porcentagem dos pacientes do hospital tomam os remédios que os remédios humanos fazem. Tem médicos que tomam tudo quanto é forma de fitoterapia, alopatia, homeopatia, tudo que você quiser. Tudo em busca daquilo que eles estão atrás, que é a cura. Será que a babosa não está precisando ser mais pesquisada, não? Eu vou dar a A vocês... babosa não carece de uma pesquisa mais aprofundada? Pois é, Maurício. Porque também os americanos não são donos da verdade. Olha, eu tenho até aqui a minha querida Maria do Carmo Fúfaro, que reside nos Estados Unidos, que nos manda as suas reportagens periódicas que tanto agradam os nossos telespectadores. Eu vou pedir a você, Maria do Carmo, para que você grave com alguns médicos importantes americanos, pesquisadores, pessoas geriatras, pessoas da área, para que a gente venha em próximos programas trazer essas opiniões, para que a gente então faça aqui um panorama mais amplo, não é, a respeito da babosa. Mauri, por favor. Eu gostaria de dar a vocês os índices de cura que nós obtemos no Hospital do Câncer usando os protocolos terapêuticos que são adotados no mundo inteiro. Ah, mas a gente sabe que é muito eficiente. No câncer de mama nós temos de 70% a 90% de cura. Nas leucemias nós temos de 20% a 45%. E nos tumores de criança já se alcançou e se alcança um número de 70% de cura. Sem babosa, usando a clássica. Oxalá a babosa entrasse no armamentário terapêutico médico, seguindo os mesmos critérios que são utilizados para a aprovação de remédios para o tratamento de doenças. Nós não podemos ficar na base de tentativas amadorescas ou culturais. Por exemplo, na África, eu trabalhei muitos anos na Organização Mundial de Saúde, em Genebra. A Organização Mundial de Saúde fez uma reunião muito importante, uma ocasião, porque os costumes e as culturas transmitidas pelos mais velhos nas tribos africanas passavam conselhos de curas, e justamente com fitoterapia e outros métodos que interferiam com a ida dos pacientes aos sistemas clássicos. Foi feito, foi avaliado, a gente respeita, mas a gente quer que não se faça de um programa como o seu, que é muita penetração no Brasil, não se desperte na população uma falsa esperança. Babosa cura tudo que é câncer. Não é verdade. Não é verdade. Se fosse verdade, nós não tínhamos mais de 6 mil casos novos de câncer que buscam a gente todo ano, do Brasil inteiro. Bom, de repente não há informação suficiente sobre a babosa, o que a gente está procurando fazer. Exatamente, Amaury. Eu acho que, no caso, o Dr. Torlone falou coisas preciosas, mas que deveria seguir a orientação do Dr. Tuffi, que sugere uma pesquisa mais séria pelas autoridades brasileiras, até porque o aloe vera faz parte da farmacopeia, inclusive da brasileira. E, além disso, como todos nós sabemos, aqui no Brasil, grande parte da população, eu diria que a maior parte, não tem acesso a médicos por falta de dinheiro e muito menos a hospitais. O Dr. Torlone acabou de falar que são procurados por mais de 6 mil pessoas por ano, quando a minha volta com os meus pouquíssimos alunos, que vão a um total de 6 mil de uma vida inteira, eu estou rodeada de pessoas desesperadas com câncer à minha volta, né? Então, eu acho que ambos têm razão, daí a utilidade dessa mesa redonda aqui, né? Dessa com várias reunião em exatamente, com várias opiniões. Olha, acho que chegamos à seguinte conclusão, de tudo que foi dito, não é? Importante. Jamais abandonar o seu médico, jamais abandonar o tratamento prescrito pelo seu médico no caso de câncer. Mas também, minha conclusão, não há nenhum mal em se tentar a babosa como
um elixir preventivo. Ou como um suplemento alimentar. Um suplemento alimentar que seja, tá certo? Porque doutor Toloni? se o teu organismo está forte e está bem, é claro que não é um campo para as doenças, não se torna um campo fértil. Então que a babosa seja usada como um suplemento alimentar. É essa a indicação. Isto dito, eu vou fazer mais uma paradinha, vou voltar para as nossas considerações finais. E vou botar o Donini falando lá da Cidade das Abelhas, porque se todo mundo quiser usar o tal do mel, que use o mel puro, e ele vai nos ensinar a identificar o mel puro. Para as pessoas que me procuram. Inclusive sobre a babosa. Sobre a babosa. Frei Romano. Eu gostaria de frisar bem isso que o doutor Torloni coloca por ser médico. Então, eu sempre acentuo muito o segmento médico, né? Porque o médico é a autoridade em saúde. Eu sou o primeiro responsável pela minha saúde, mas quando alguma coisa não caminha, eu procuro uma autoridade, alguém que entende, alguém que estudou a respeito do assunto. Então, isso é a primeira coisa. Segundo lugar, eu gostaria de dizer que ninguém é obrigado a tomar babosa. Toma se quer. Você vai para o céu sem ter tomado babosa e também vai para o céu tendo tomado babosa. Então não se preocupe nesse sentido, né? Não se impressione com o hábito do Frei Romano. Preciso tomar babosa porque o Frei Romano, Deus pediu através do Frei Romano para tomar babosa. Não é nada disso. Mas ele teve uns sinais aí que ele não gosta de falar sobre isso. Então, isso eu acho muito importante, né? E terceira observação que eu faria é que a babosa, como é um alimento, ela vai te dar um sistema imunológico forte e faz a faxina daquilo que você absorve que é tóxico, desintoxica. Então, o que tu queres de melhor nesse aspecto, né? Muito obrigado. E muito bom, muito importante, aquilo que o doutor Torloni, porque eu respeito muito a autoridade médica, ele diz: a babosa não é remédio. É verdade, a babosa não é remédio. É uma planta, né? É uma planta, é um suplemento alimentar. Eu, remédio, entendo aquilo que passa, digamos, por um processo químico. Doutor Torloni. Eu acho que espero que o Hospital do Câncer, através da minha participação, tenha esclarecido alguma das dúvidas que existam ainda. O Hospital do Câncer cumpre o seu papel como uma entidade das mais antigas da América do Sul ligada ao câncer e que vive em íntimo contato com a comunidade da qual ela depende, da qual ela recebe seus doentes e da qual ela procura devolver os seus doentes com a saúde dentro do que se espera hoje da medicina. Volto a insistir, vamos não misturar os canais. Foi dito muito claro, não é um remédio, é um suplemento alimentar, deve ser pesquisado por quem de direito até que entre no armamentário terapêutico da medicina, não só brasileira como mundial. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Torloni. Vamos agora à Cidade das Abelhas, então. Quer falar rapidinho? Pode falar, Frei Romano. Eu queria dizer só que aquilo que o doutor Torloni coloca, se nós pudéssemos obter meios para fazer a pesquisa sobre a babosa, para justamente ela vir a ter os remédios que ela... a fazer parte da farmácia. Da farmacologia. Farmacologia. Vamos à Cidade das Abelhas, porque quem for entrar nessa da babosa com mel, é bom saber identificar um mel absolutamente puro. Eu queria deixar aqui, Amaury, uma regrinha para as pessoas identificarem o mel puro. E nós vemos o seguinte: primeiro, a pessoa precisa ter cuidado quando adquirir o produto e comprar em apiários, em lugares idôneos, em lugares que ela tenha uma confiabilidade. O mel, e como no Brasil temos 200 tipos de mel, ele tem várias colorações. Nós temos uma coloração âmbar, então ele é um pouco mais escuro, é o mel de flor de eucalipto, que é o mel aqui da área. Nós temos o mel de flor de laranjeira, que é um mel clarinho, é um mel, podemos dizer assim, até muitas vezes mais líquido que o de eucalipto. O mel silvestre, também âmbar ou mais claro, mas é um mel que é oriundo de inúmeras flores, de acordo com o pólen e da florada que originou. Então, cada mel geralmente é embalado em boca larga. Por quê? Porque o mel puro, Amaury, com o passar do tempo, ele vai cristalizar.
Olha aí, o mel vai açucarar, como diz a população. Então ele cristaliza, ele fica em forma sólida, que é a divisão da levulose com a glicose natural, formando hidratos. Isso perpetua o mel. Foi encontrado mel em tumbas de faraós em perfeito estado de conservação. Então, este é o processo do verdadeiro mel puro. Quando cristaliza, a pessoa põe no banho-maria, não deixa a água ferver muito, senão ele vai perder alguns enzimas principais. E o terceiro, é claro que o mel tem um odor característico da florada que originou. Como nós dissemos, os vários tipos de méis. Então, ele tem essas três particularidades. Geralmente em boca larga, o mel puro cristaliza e tem um odor característico da florada que originou. Mas a população deve ficar atenta. Existem pessoas, é claro, que podem fazer mel expresso ou mel batizado. Então, ela desconfia em feira livre ou em certos locais que ela vai buscar o mel, que pode ser um mel batizado, não um mel puro. O mel puro tem que ter essas três características no mínimo, porque a identificação completa do mel só se saberia se fosse uma análise no instituto completo. Mas são regrinhas básicas para a população que tem que desconfiar do produto e, é claro, analisar e forçar, porque é um direito dele ter mel puro em sua mesa. Muito obrigado a todos, eu espero que o programa tenha sido esclarecedor. Muito obrigado ao Wilson Donini pelas suas explicações. E nós encerramos por hoje, prometendo estar aqui de